Abre aquela gaveta ou a porta da despensa. Quantas vezes já olhou para aquela lata de atum e pensou: é uma refeição rápida, fácil e saudável? Todos nós já o fizemos. É a solução de recurso para uma salada, uma sanduíche, uma refeição sem complicações. Mas e se eu lhe dissesse que essa escolha, aparentemente inofensiva, pode estar a sabotar a sua saúde e a sua força, especialmente agora, depois dos 60? Parece um exagero, eu sei. Mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo muda. A luta para manter a massa muscular, para nos sentirmos fortes e independentes, torna-se real. Cada passo parece um pouco mais pesado. Levantar os sacos das compras exige um esforço extra. E, ao mesmo tempo, ficamos mais vulneráveis a coisas que antes nem pensávamos, como os metais pesados que se acumulam no nosso corpo. A dolorosa realidade é que o atum, especialmente as variedades maiores, é um dos peixes com maiores níveis de mercúrio. E o mercúrio é um veneno silencioso para o nosso cérebro e sistema nervoso. Então, o que fazer? Desistir do peixe, essa fonte maravilhosa de proteína? De maneira nenhuma. Existe um peixe, um tesouro humilde e muitas vezes esquecido das nossas costas, que não só é muito mais seguro, como é um verdadeiro superalimento para construir e manter os seus músculos. Neste vídeo, vamos descobrir que peixe é este, porque é infinitamente superior ao atum, e que outros alimentos e hábitos simples podem transformar a sua força e vitalidade. E fique até ao fim, porque vou partilhar um segredo sobre um tempero comum que pode potenciar ainda mais os seus músculos, algo que provavelmente já tem na sua cozinha. Então, qual é este peixe milagroso que devíamos estar a comer em vez do atum? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade e por estar tão enraizada na nossa cultura. Falo da nossa querida sardinha. Sim, a humilde sardinha, tão celebrada nos santos populares, mas talvez um pouco esquecida durante o resto do ano, especialmente em lata. E é aqui que reside o primeiro grande segredo. Tendemos a associar peixe em lata ao atum, mas as nossas conservas de sardinha são um tesouro nutricional de classe mundial. Vamos analisar ponto por ponto porque a sardinha esmaga o atum em todos os aspectos importantes para a nossa saúde depois dos 60. O primeiro e mais crítico ponto é a questão do mercúrio. Imagine a cadeia alimentar do oceano como uma escada. Lá embaixo, na base, estão os peixes pequenos, como as sardinhas, que se alimentam de plâncton. No topo estão os grandes predadores, como o atum. O atum vive muitos anos e come muitos peixes mais pequenos. Ao longo da sua vida, ele acumula no seu corpo o mercúrio de todos os peixes que comeu. É um processo de bioacumulação. Por isso, quando come atum, está a ingerir uma dose concentrada de mercúrio. Para uma pessoa jovem, o corpo pode conseguir lidar com isto, mas para nós, que já temos um sistema de desintoxicação mais lento e um cérebro que queremos proteger a todo o custo, o risco é muito maior. O mercúrio é uma neurotoxina potente. Está ligado a problemas de memória, confusão mental, tremores e falta de coordenação. Soa familiar. Muitas vezes, atribuímos estes sintomas apenas à idade, sem pensar que a nossa alimentação pode estar a contribuir. As sardinhas, por estarem na base da cadeia alimentar e terem um ciclo de vida curto, quase não acumulam mercúrio. São um dos peixes mais limpos e seguros que pode comer. Fazer esta troca simples é como fechar uma torneira de veneno que nem sabia que estava aberta. Mas a superioridade da sardinha não fica por aqui. Hablemos de gorduras, das boas, claro. Falo dos ômega 3. Já todos ouvimos falar deles. São famosos por proteger o coração. Mas o seu papel na nossa idade vai muito além. O ômega 3 é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. E por que é que isto é crucial para os seus músculos? Porque à medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a estar num estado de inflamação crônica de baixo grau. Os cientistas até têm um nome para isto: inflammaging. Esta inflamação silenciosa é uma das principais causas da sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Ela impede que os músculos se reparem e cresçam adequadamente. O ômega 3 combate diretamente esta inflamação, criando um ambiente no seu corpo onde os músculos podem prosperar.
E aqui, a sardinha dá uma goleada no atum. Uma lata de sardinhas em azeite pode ter até 3 a 4 vezes mais ômega 3 do que uma lata de atum em água. É uma diferença abismal. Comer sardinhas regularmente é como dar aos seus músculos um banho anti-inflamatório. Agora, vamos a um benefício que quase ninguém menciona quando se fala de peixe: a saúde dos ossos. O que é que os ossos têm a ver com os músculos? Tudo. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. E ossos fortes previnem fraturas em caso de queda, o que é uma das nossas maiores preocupações. Quando come sardinhas em lata, especialmente as mais pequenas, está a comer o peixe inteiro, incluindo as espinhas minúsculas e macias. Essas espinhas são uma das melhores fontes de cálcio que a natureza nos oferece, e é um cálcio altamente absorvível pelo nosso corpo, muito melhor do que muitos suplementos. Juntamente com o cálcio, as sardinhas são uma fonte excepcional de vitamina D. A vitamina D é essencial para que o nosso corpo consiga absorver o cálcio e também desempenha um papel direto na função muscular. A deficiência de vitamina D é extremamente comum em pessoas mais velhas e está diretamente ligada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. O atum quase não tem cálcio e a quantidade de vitamina D é significativamente menor. Ao comer sardinhas, está a cuidar dos seus ossos e músculos num só gesto. E claro, a proteína. Ambos são boas fontes de proteína, mas a combinação de proteína de alta qualidade com ômega 3, cálcio e vitamina D faz da sardinha um pacote completo e sinérgico para a construção muscular. É como ter o tijolo, proteína, o cimento, cálcio, e os trabalhadores anti-inflamatórios, ômega 3, todos juntos. Como incorporá-las na sua vida? É tão fácil! Esqueça a ideia de que tem um sabor muito forte. As sardinhas de conserva de boa qualidade, em azeite virgem extra, são deliciosas. A forma mais clássica e, para mim, uma das melhores, simplesmente em cima de uma fatia de um bom pão, talvez com umas rodelas de cebola ou tomate. Pode desfazê-las com um garfo e misturar com um pouco de salsa picada e sumo de limão para fazer um paté delicioso. Ou adicioná-las a uma salada de feijão frade com cebola e pimento. Ou até mesmo salteá-las com um pouco de alho e juntar a uma massa. Comece com 1 ou 2 vezes por semana. É uma mudança pequena, barata e incrivelmente poderosa. Mas não podemos viver só de sardinhas, pois não? A nossa força vem de uma combinação inteligente de alimentos. A nossa dieta é como uma equipa de futebol. A sardinha pode ser o nosso ponta de lança estrela, mas precisa de uma defesa e um meio-campo fortes para ganhar o jogo. Vamos então conhecer outro aliado poderoso, um alimento que durante anos foi injustamente diabolizado: o ovo. Lembro-me perfeitamente do tempo em que os médicos nos diziam para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. Muitos de nós crescemos com esse medo. Pois bem, a ciência mais recente veio mostrar que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é que o produz. E ao libertar o ovo desta prisão injusta, redescobrimos um dos alimentos mais perfeitos da natureza, especialmente para quem quer manter a força. O ovo é considerado o padrão de ouro da proteína. Isto significa que a sua composição de aminoácidos é tão completa e equilibrada que os cientistas a usam como referência para avaliar a proteína de outros alimentos. Para os nossos músculos, isto é música para os ouvidos. Mas há um aminoácido em particular, chamado leucina, que é o verdadeiro herói da história. A leucina funciona como um interruptor. Quando consumimos proteína, é a leucina que dá o sinal ao nosso corpo para começar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo não arranca de forma eficiente. E adivinhe, o ovo é uma das fontes mais ricas de leucina que existem. Comer 2 ovos ao pequeno almoço é como ligar a sua fábrica de músculos logo pela manhã. Além disso, são incrivelmente versáteis e econômicos. Cozidos, escalfados, mexidos, numa omelete com legumes. As opções são infinitas. Um ovo cozido é um lanche perfeito para ter à mão, muito melhor do que uma bolacha ou um bolo.
É proteína pura que lhe dá saciedade e alimenta os seus músculos. A seguir na nossa lista de campeões está um alimento cremoso e delicioso que talvez já consuma: o iogurte grego. Mas não um iogurte qualquer. O iogurte grego autêntico, natural e sem adição de açúcar. A sua magia reside no seu processo de fabrico, onde o soro do leite é filtrado, resultando num iogurte muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com o dobro da proteína de um iogurte normal. Mas o tipo de proteína também é especial. O iogurte, tal como outros laticínios como o queijo fresco ou o requeijão, é rico em caseína. A proteína do leite tem duas partes: o soro, whey, e a caseína. O soro é de digestão rápida, ótimo para depois do exercício. A caseína, por outro lado, é de digestão lenta. Ela forma uma espécie de gel no estômago, libertando aminoácidos para os seus músculos de forma lenta e gradual, durante várias horas. Isto torna o iogurte grego, ou o requeijão, um lanche perfeito para comer antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra num período de jejum e pode começar a quebrar tecido muscular para obter energia. Comer uma fonte de caseína antes de deitar fornece um fluxo constante de tijolos para os seus músculos, protegendo-os e promovendo a sua reparação enquanto dorme. Experimente uma taça de iogurte grego com um punhado de frutos vermelhos ou umas nozes. É uma sobremesa deliciosa que trabalha para si durante toda a noite. Agora vamos afastar-nos um pouco do mundo animal e falar das nossas amigas, as leguminosas. Lentilhas, grão de bico, todo o tipo de feijões. Estas são as fontes de proteína do povo, a base da nossa dieta mediterrânica durante séculos. São baratas, nutritivas e uma forma fantástica de dar um descanso ao sistema digestivo da carne. Além de serem uma boa fonte de proteína vegetal, as leguminosas trazem um benefício extra que é absolutamente fundamental: a fibra. A saúde do nosso intestino é a base da nossa saúde geral. Um intestino saudável, com uma flora bacteriana equilibrada, absorve melhor os nutrientes de todos os alimentos que comemos. Se o seu intestino não está a funcionar bem, pode comer a melhor proteína do mundo que ela não será bem aproveitada. A fibra alimenta as boas bactérias do nosso intestino, reduz a inflamação e garante um trânsito intestinal regular, algo com que muitos de nós lutamos. Pense numa boa sopa de feijão, numa salada de grão de bico com bacalhau desfiado ou num caril de lentilhas. São pratos que nos confortam a alma e que, ao mesmo tempo, fornecem proteína e fibra, a dupla perfeita para um corpo forte e um intestino feliz. Por fim, um hábito que não é um alimento, mas que é tão ou mais importante: a hidratação. A água. Parece tão básico, não é? Mas a desidratação crônica é uma epidemia silenciosa entre os mais velhos. Com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Simplesmente não sentimos tanta sede, mesmo quando o corpo precisa desesperadamente de água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando está desidratado, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. A força diminui, a resistência é menor e o risco de cãibras aumenta. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos metabólicos. Beber água suficiente ao longo do dia é uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer pela sua força. Não espere ter sede. Tenha uma garrafa de água sempre à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá. Se não gosta de água simples, adicione umas folhas de hortelã, uma rodela de limão ou de pepino. O importante é beber. Agora que conhecemos estes aliados da nossa força, vamos juntar as peças do puzzle e falar sobre aquele tempero especial que prometi no início. Um pozinho dourado que tem o poder de arrefecer o fogo da inflamação no nosso corpo, permitindo que os nossos músculos se reparem e cresçam de forma mais eficaz. Falo do açafrão das Índias, mais conhecido como curcuma. A curcuma é usada há milhares de anos na medicina ayurvédica e a ciência moderna está finalmente a comprovar a sua sabedoria ancestral. O seu superpoder vem de um composto chamado curcumina.
A curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que se conhecem. Lembra-se daquela inflamação crônica de baixo grau, a inflammaging, que mencionei como sendo uma das grandes vilãs da perda de massa muscular? A curcumina ataca-a diretamente. Ela ajuda a desligar os interruptores no nosso corpo que promovem a inflamação constante. Ao fazer isto, cria um ambiente interno muito mais favorável à saúde muscular. Menos dores, melhor recuperação após um esforço e um caminho mais livre para o crescimento. Mas há um truque, um segredo muito importante. A curcumina por si só não é muito bem absorvida pelo nosso corpo. A maior parte passa diretamente pelo sistema digestivo sem fazer efeito. É aqui que entra o seu parceiro de dança, a pimenta preta. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina. A piperina faz uma coisa extraordinária. Aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Sim, leu bem, 2000%. É uma sinergia perfeita criada pela natureza. Portanto, a regra de ouro é: sempre que usar curcuma, junte uma pitada de pimenta preta moída na hora. Como usar esta dupla dinâmica? É incrivelmente fácil. Adicione uma colher de chá de curcuma e uma pitada de pimenta preta às sopas, guisados ou ao refogado dos seus pratos de arroz. Fica delicioso polvilhado sobre ovos mexidos. Pode até fazer o famoso leite dourado. Aqueça uma chávena de leite ou bebida vegetal, junte uma colher de chá de curcuma, uma pitada de pimenta, um pau de canela e, se gostar, uma colher de mel. É uma bebida reconfortante e poderosamente anti-inflamatória para beber antes de dormir. Como vimos, não se trata de fazer dietas complicadas ou de passar fome. Trata-se de fazer trocas inteligentes, como preferir as nossas humildes sardinhas ao atum. Trata-se de voltar a apreciar a simplicidade de um ovo cozido, de uma taça de iogurte grego ou de uma boa tigela de sopa de lentilhas. Trata-se de nutrir o corpo com o que ele realmente precisa para se manter forte, ágil e resiliente. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade, desde que lhe demos as ferramentas certas. E essas ferramentas são muito mais simples e acessíveis do que imaginamos. Estão na prateleira do supermercado, na praça, na nossa própria cozinha. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Isso só gera frustração. Comece por uma coisa. Talvez esta semana troque a sua lata de atum por uma de sardinhas. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez introduza um iogurte grego antes de dormir. Observe as pequenas mudanças. Talvez um pouco menos de rigidez nas articulações pela manhã. Talvez um pouco mais de energia para a caminhada diária. O seu corpo vai agradecer-lhe com mais força, mais vitalidade e mais independência para desfrutar da vida que tanto merece. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com sardinhas que queira partilhar. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. A partilha de sabedoria é uma das coisas mais bonitas da nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas como esta para vivermos todos uma vida mais longa, mais forte e mais feliz depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nunca se esqueça que a idade é apenas um número. A força, a vitalidade e a alegria de viver estão ao nosso alcance, em qualquer fase da vida. Cuide de si. Um grande abraço e até a próxima.